Olá, professores. Vamos continuar então o nosso bate-papo. Eu preparei esse momento 2 para que nós possamos ver um pouquinho de prática de produção textual. De maneira muito singela, esse é um mini-conto, né? O mini-conto é uma excelente estratégia para que nós possamos produzir texto com os nossos alunos. Então, o que eu proponho? Produção de texto a partir de outros textos. É essa a razão que eu falo que não é para darmos sofrimento aos nossos alunos, porque a ideia já está em outros textos. Então esse é um mini conto. Diz o seguinte: evitava-o como podia. Onde ele estava, ela não aparecia. Tudo isso para não se jogar em seus braços. Então, Edson Rossato, acha-se site de mini contos, né? Outra proposta também são as histórias que vocês contam, né? Pequenas histórias para que os alunos possam fazer produção de texto. Não é cópia, e eu não tenho nada contra a cópia. Eu acho cópia excelente para o exercício da escrita. Tá? Mas nesse momento não, é produção textual tendo como referência outros textos. Essa produção aqui foi realizada no ano passado com uma dos nossos alunos do 5º ano, né, no reforço. Então, ela, a partir daquele texto do Rossato, ela produziu aqui o texto. Mariana era loucamente apaixonada por Juan. Tímida, ela o evitava como podia. Onde ele estava, ela procurava não aparecer. Tudo isso para não cometer a insanidade de se jogar em seus braços. Produzida por uma aluna do 5º ano, a partir do outro mini-conto. Então, nós temos, a princípio, além dos gêneros literários que vocês já trabalham, nós vamos produzir texto a partir de 2 gêneros. Né? Um deles são os contos e os mini-contos, e o outro são as notícias de jornais. Ou seja, vamos partir de uma obra de ficção e outra de não ficção. Uma obra literária e outra não literária, que é importante para que o aluno perceba as duas formas de texto. Isso é muito importante para o crescimento. Então, esse texto foi produzido ano passado, né, comigo na aula de reforço, e é isso que eu falo, que não precisa matar o nosso aluno a escrever. Olha, um texto de 4 linhas, bem produzido, com base no outro, na minha visão. Tá? É isso que nós vamos fazer. Um exemplo que eu quero mencionar para vocês de reescrita não está somente nas nossas escolas, está em todo o segmento social. E esse é um exemplo de reescrita realizada pelo grande escritor modernista, o Manuel Bandeira. Né, o poema tirado de notícia de jornal. Ele próprio diz que o texto foi tirado de notícia de jornal. E o texto diz o seguinte: João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Bem, ele é um poema, por isso aí das estruturas irregulares, né, mas somente para mostrar para vocês que a reescrita é feita até pelos grandes escritores. A notícia de onde ele tirou, eu fui buscar. É uma notícia de 1925, que diz que o João era morador, de fato, do Rio de Janeiro, e um belo dia ele bebeu demais, não se sabe se suicídio ou se acidente, ele acabou caindo na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu. É daí que tirou o Manuel Bandeira o seu poema modernista. E eu quero falar um pouco de tipos de correção, né? Tipos de correção desses textos. Então nós temos vários tipos de correção: indicativa, resolutiva e classificatória. Né? Esses tipos de correção eu quero
guardar aí um terceiro momento para que a gente possa falar sobre elas, tá bem? Então vamos encerrar aqui esse tutorial nesse momento, para que a gente possa estar fazendo aí vídeos curtos, para que a gente possa refletir bem sobre a produção textual. Até o próximo.